Apegar-se é você querer controlar cada momento, cada comportamento, cada emoção, cada situação. É você querer controlar tudo à tua volta e até mesmo aquilo que às vezes está acontecendo e você quer mudar de uma forma muito racional. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o desapego. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Daiane e eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, despertar espiritual e por aí vai. Tudo que te ajuda de alguma forma a evoluir. Vamos falar um pouquinho sobre desapego. Desapego, ele é libertar-se do que não é mais para você. O desapego, ele é algo desafiador muitas vezes, porque a gente aprende durante a vida toda que a gente tem posse, ou a gente acaba criando desde criança. Quando você quer aquele pirulito, e aí o teu pai, a tua mãe te dá o pirulito, e aí teu amiguinho vem e pede o pirulito, e você fala, não é meu. Você já começa o teu apego por aí. Começa desde a infância, e isso a gente vai levando durante a vida toda. Por isso que é importante que talvez a gente olhe com mais carinho para esses pequenos detalhes que vão fazer muita diferença em alguns momentos da nossa vida. O desapego, ele não é perder alguma coisa, é desapegar, mas é libertar-se de algo que já cumpriu o teu papel na tua vida. Os seres humanos, eles têm a tendência de segurar tudo, né? Quando, na verdade, o desapego, ele é um espaço onde o novo pode nascer. Nós, seres humanos, temos aquele vazio, como se a gente fosse perder algo e a gente fosse ter aquela sensação de muitas vezes algo muito ruim. Quando, na verdade, o desapego, ele é só para você abrir espaço para algo novo. E a ilusão do controle, ela é a pior situação. Porém, o desapego, ele é um dos maiores atos de amor próprio e coragem espiritual. Significa confiar que soltar aquilo, a gente vai soltar porque talvez não serve mais naquele momento. E se for para ser um dia algo específico, se for para acontecer, vai acontecer. E quanto mais você solta, mais você acaba magnetizando. Quanto mais você prende, mais na verdade você vai distanciando. Porque a gente desde criança aprende que a gente precisa ter as coisas, né, conosco para realmente aquilo fazer sentido. E muitas vezes o desapegar é simplesmente você saber que você tem aquilo, você confiar e ao mesmo tempo você soltar. Saber que se é seu, ou se de alguma forma aquele acontecimento, situação for de acontecer, ela vai acontecer. E se você acredita, você confia, na hora certa vai acontecer. O desapego, ele significa praticamente isso, você confiar em algo que pode provavelmente acontecer ou algo que você queira muito, sabendo já que é teu, sabendo já que aquilo realmente vai acontecer. Entende? Então é o famoso que muitas pessoas falam da lei da atração, você fingir antes de ter algo, antes de fazer ou de acontecer algo. E na verdade não, é você confiar que já aconteceu. Às vezes aqui não aconteceu, mas em outra dimensão, em outro plano, provavelmente já está acontecendo. O universo, ele sempre faz questão de trazer aquilo que é alinhado, leve e realmente faz parte da tua vida e vai fazer parte da tua vida. Mesmo que um dia foi embora, ou mesmo que um dia se distanciou, ou a situação talvez se desmoronou, o que é teu sempre volta. Apegar-se é você querer controlar cada momento, cada comportamento, cada emoção, cada situação. É você querer controlar tudo à tua volta e até mesmo
aquilo que às vezes está acontecendo e você quer mudar de uma forma muito racional. Mas quando você decide soltar, fluir, é aonde exatamente você deveria estar. É aonde exatamente o universo se encarrega de te direcionar. O desapego, ele é esse ato de uma entrega consciente. Você está ali para o fluxo, mas de uma forma consciente. Não simplesmente ir, só ir, mas sim estar consciente das situações que estão acontecendo, dos acontecimentos, conectando sinais, possibilidades e sempre enxergando de uma forma muito mais ampla. O desapego, ele não é uma desistência, ele é uma sabedoria. E muitas vezes as pessoas, elas podem não ter esse entendimento, acreditando que o desapego é simplesmente você soltar, perder e não ter mais aquilo, mas é você ter sabedoria do que é teu, o que está alinhado a você vai estar contigo uma hora ou outra. Mas o que não tiver, realmente precisa ir embora. Faça uma pergunta que vem realmente do teu coração. E pergunte para si próprio: o que eu carrego aqui dentro, que eu tenho medo de perder e que não ressoa mais comigo, não ressoa com quem eu sou? O que eu carrego? Se questione sobre isso. Isso pode ser um relacionamento, um padrão de pensamento, um objeto, um hábito e até mesmo uma crença que você tem instalado no teu inconsciente. Vamos dizer que o apego, na verdade, que está ali desalinhado, muitas vezes é aquele peso que ainda está pesado. É aquilo que muitas vezes pode te prender a alguma situação, te prender a você não ser quem você é, te prender, às vezes, a situações que fazem parte da tua essência, da tua verdade, mas talvez com aquele apego você não conseguiria seguir da mesma forma. Tudo aquilo também que te suga ou de alguma forma você sente uma sensação que tem algo ali que você precisa libertar, que você precisa que seja liberado. Então é importante olhar para esses aspectos. Falando um pouquinho de desapego, eu vou até entrar aqui com vocês em outra pesquisa que eu estava fazendo e estudando, e eu achei bem interessante falar e compartilhar aqui com vocês. Porque o compartilhar, ele é um ato, principalmente, de você passar aquilo que tem ali dentro de você, que você conseguiu adquirir, mas de uma forma que você sabe que outras pessoas podem utilizar também, da mesma forma que você utilizou. Pode ajudar na vida delas, da mesma forma que te ajudou. Compartilhar, ele é principalmente quando a gente pensa nesse aspecto. O que o outro vai fazer com o que ele tem ali, que foi compartilhado, é uma escolha dele, mas a tua parte você fez. Então, olha, eu vou falar até aqui um pouquinho sobre essa pesquisa que eu vi referente ao Michael Montaigne. Não sei se vocês conhecem, ele é um filósofo e ele um pensador, vamos dizer. Ele teve um acidente com o cavalo e ele entendeu a partir daquele momento que o desapego era essencial. Porque quando a gente quer planejar, por mais que a gente planeje, que a gente faça, ou que a gente tenha em mente aquilo que a gente queira, a gente não controla nada externo. Então ele percebeu que a partir desse momento que ele acabou sofrendo um acidente com o cavalo, ele viu que ele não tinha controle de nada. Foi aonde ele começou a entrar nesse momento de entender um pouco sobre o desapego. O apego, ele também é muito aquela necessidade de você querer pertencer, agradar a todo mundo, a todo momento, né? E muitas vezes você deixar de lado quem realmente você é. Porque também é você apegar a uma situação ou até mesmo a um momento e uma sensação que o teu corpo pede. Porque, por exemplo, o teu corpo, ele às vezes está acostumado àquela sensação de agradar alguém e aquela pessoa elogiar,
Porque quando a gente é criança, a gente aprende isso. A gente aprende que quando a gente faz algo que o outro gosta ou que o outro vai elogiar, realmente é algo bom. Mas na verdade a gente acaba se moldando para aquela situação para receber elogio, tenta fazer tudo certo, né, de uma forma que o que é certo para a sociedade. Então a gente aprende isso também desde pequeno. E aqui ele estava falando muito sobre isso, tanto que tem aqui uma parte que ele estava falando. Controle é, na maior parte das vezes, uma fantasia. Vivemos numa tentativa constante de dominar o incontrolável. Aí ele falou: o que os outros pensam, o que pode acontecer, como seremos percebidos. Aí gastamos nossa energia mais vital e que poderia estar voltada para a criação, para a presença, para o amor. Então a gente acaba gastando nossa energia com aquilo que não existe, que a gente cria na nossa mente ou que foi criado no nosso inconsciente desde criança. Entende? Gastando energia com o externo, quando na verdade a gente esquece realmente de olhar para o que importa, de utilizar essa nossa energia em situações realmente que são valiosas. Ele quase morreu, né, nesse acidente aí de cavalo. E essa experiência o confrontou com fragilidade absoluta da vida. Ele entendeu que nenhum planejamento, nenhuma precaução e nenhuma preocupação obsessiva o teria salvo daquele acaso. E aí foi nesse momento que algo se iluminou na alma dele. Que viver não é controlar, viver é aceitar o fluxo. E aí o finalzinho que ele até coloca aqui. Quais os diálogos que você ensaiou na tua mente, esperando controlar reações que nunca viveram e nunca virão e não vieram, mas você acaba criando aquela tua realidade por você imaginar, pensar e atrair. E aí ele coloca assim: a verdade é que o esforço pelo controle nos afasta da realidade. E ironicamente, quanto mais tentamos segurar as rédeas, mais instável tudo parece se tornar. Montaigne nos convida a olhar para essa obsessão com ternura e depois gentilmente soltá-la. A vida, ela não é uma máquina a ser operada. Ela é um organismo vivo, cheio de surpresas e só floresce para quem tem coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia silenciosamente muito de nossos passos. O desejo de ser aceito. Desde a infância, né, acontece isso. E aprendemos que a aprovação é recompensa. Um olhar de orgulho, elogio, um aceno e pertencimento. Assim, pouco a pouco, passamos a construir nossa identidade dentro daquilo que agrada aos outros. Viu? Foi exatamente o que eu falei pra vocês, que quando a gente começa a agradar, é como se fosse uma forma de recompensa, que a criança acaba criando aquilo. O corpo acaba entendendo que é uma recompensa. E quando você chega na vida adulta, o teu sistema está acostumado com isso. E é exatamente o que acontece. Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre o Michael Montaigne. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver o livro dele, né? Eu vou ver se eu encontro o link e vou colocar aqui embaixo, tá? O livro dele é Ensaios. E, na verdade, são 3 livros. Né? E cada livro tem um capítulo diferente do qual eu tava falando. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. Deixo aqui pra vocês, tá? Salvo. Então, gente, olha, pra finalizar aqui, eu só vou terminar com uma frase de praxe, como sempre, né? Soltar é permitir ser leve. E quando você escolhe ser leve, nada te prende. Nem o passado, nem o medo e nem o tempo. E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Já me segue aqui no canal se você gostou do vídeo e eu te espero no próximo vídeo.